Pois é, seu José e Dona Irene, voltamos a conversar de novo, né? A nova parte do vídeo. Então, a gente estava falando sobre a igreja, sobre os padres e tal, da paróquia Nossa Senhora de Fátima da cidade do Mineiro. Agora nós queremos conversar um pouco sobre o movimento de irmãos, onde o casal faz parte e é um casal que ajuda muito dentro do movimento de irmãos. Então a gente queria falar alguma palavrinha, alguma história, alguma parte legal, como começou, como é que vocês começaram a fazer, onde foram fazer o encontro, como é que foi? Olha, foi uma coisa muito bonita, assim, porque a gente não sabia nada do que era de movimento, a gente não tem... Pra gente foi um prêmio. Naquele tempo, quando convidavam para o encontro, a gente achava que a gente era premiado, porque não tinha explicação. Um dia, assim, de noite, nós não conhecíamos nenhum dos que foram lá em casa convidar nós. A gente estava em casa, bateram na nossa porta, o pai disse assim, ó, tá chegando aí um pouco de gente desconhecida. E lá em casa foi o Vitório, o BNK, o Agesi e a Diani, o Nelson Cardoso e a Irene, a Maria e o Neri, e uns casal que eles eram lá do Rio Maina, não tem? Aí chegaram, pediram licença para entrar, a gente mandou entrar, mas nada, não passava nada por a nossa cabeça, né, do que se ia. O coordenador é o Hilário Colombo, e ele também foi junto. do Rio Maina, coordenava ali. E nós não nada, a gente nem... Aí convidaram nós para fazer esse encontro. No momento a gente ficou assim, sem saber onde o que dizia, se dizia que ia ou que não ia. E eu tinha o Marcelo, que era pequeno, e ele era muito chorão. Aí a gente ficou naquela, vai, não vai, o que que faz? Mas como a minha mãe era uma pessoa muito da igreja e ela chegou na hora, ela disse, não, vocês vão fazer isso, que é uma coisa da igreja. Mas aí o povo dizia assim, a gente depois que foi convidado, aí começou a surgir uma história engraçada, que diziam assim, porque lá esse movimento de irmão, um homem dorme com a mulher do outro. Quando nós não tínhamos ido ainda, não tem? Isso. E eu fiquei muito assustada. Isso, e eu pensava, eu não vou nem dizer isso pro Zé, mas a gente tem que ir lá para ver se é verdade. Mas será que aquela mulher mais de idade, que era a Dirce, e a Maria do Neri, e a Diane, será que eles têm coragem de ir lá e dormir cada um? Mas ficou aquilo, e nós fomos. Aí o padre, dando muita força para nós, que foi o padre que apresentou nós para esse casal, o Padre Carlos, para levar nós para o encontro, não tem? Certo. Porque ele conhecia, porque nós vivia na igreja, e ele era nosso vizinho, porque naquele tempo, para ir para fazer o encontro, tinha que ser atuante da igreja mesmo, não era? Tinha que ser gente que marcasse presença o domingo na igreja, porque senão não ia. Certo. Aí a gente, o Zé, conversamos, aí, não, então nós vamos. Aí nós fomos. Mas olha, foi tudo assim, ó, foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Portanto, que até hoje eu tenho vontade de chorar. Isso. Porque foi assim, ó, foi um momento assim, ó, de... Nós fizemos encontro no Pinheirinho, não tem? Eles deram uma volta bem grande, nós íamos do São Bento, o ônibus saía do São Bento. E aí a gente foi ali no São Bento pegar o ônibus, e eles disseram que nós ia para a Serra. E nós, bastante roupa quente, porque nós ia para a Serra, ia ficar lá no hotel, não sei onde, na Serra, mandavam levar caniço, mandavam levar rede, tudo eles mandavam de pesca, eles mandavam lá porque para os homens pescar. Era surpresa, né? Os homens, as mulheres podiam levar crochê, tricô, tudo isso. E nós não levamos nada disso, mas teve muitos que levou. E a gente dali, primeiro um casal veio lá em casa, pegou nós e deu uma volta bem grande com nós, e a gente foi, largou nós ali no São Bento, mas a gente nem sabia que estava no São Bento, de tanto que tinha mandado, a gente não sabia que era no São Bento. Aí depois veio o ônibus e aquela gentarada cantando, não tem? E nós embarcamos no ônibus e fomos. O ônibus andou tanto, que eu não sei para onde é que ele foi, que quando nós chegamos no seminário ali do Pinheirinho, ninguém também sabia se estava no seminário. Ninguém sabia, porque andaram muito para despistar, para fazer a surpresa. A gente estava assim tão emocionado, com tanto canto, com tanta coisa, dentro daquele ônibus cantando, que imagina, quem queria imaginar que nós estávamos no Pinheirinho para nós estávamos no lugar da loja. E chegamos ali, foi uma maravilha, coisa mais linda na chegada e tudo. Olha, para dizer que eu fui dar conta que eu estava no Pinheirinho, eu acho que no dia da missa, mesmo, que foi na matriz do Pinheirinho. Foi o dia que eu me acordei, que eu vi que eu estava no Pinheirinho, porque até ali eu não sabia. Se eu dizer que eu sabia, eu estou mentindo. Certo. Eu só soube quando eu estava na frente da igreja do Pinheirinho, mesmo que assim, não, então, eu sei onde é que eu é. Então nós fizemos no seminário. Na igreja do
seminário. Na Nossa Senhora das Graças do Pinheirinho? Não, na Nossa Senhora das Graças, porque até no seminário não. Eu sei, mas eu vi que eu estava quando eu passei na igreja. Entende? Quando eu passei na igreja. Mas ali na igreja do seminário, eu não sabia, porque uma que eu nunca tinha ido naquela igreja. E outra que era tão lá atrás, que eu não imaginava, porque a gente nem nunca tinha ido lá no seminário, porque não fazia muitos anos que eu morava lá na cidade mineira. Eu acho que fazia nem uns 5 anos, não fazia ainda. Fazia uns 4 anos que eu morava lá, quando nós fomos fazer encontro. Então a gente não conhecia bem tudo, não tem? E para nós, olha, para mim e pro Zé foi assim, ó, gente, foi a maior alegria, aquele pessoal, assim, aquela amizade. Aquela irmandade, aquela irmandade, aquela coisa, e a gente saiu dali, assim, ó, parece que coberto do Espírito Santo. Isso, e fica mesmo coberto do Espírito Santo, que eu acho que daquele encontro a gente deveria fazer uma vez por ano. É verdade, né? Um reencontro. Foi a coisa mais bacana que existiu na nossa vida, na minha vida. Agora do Zé eu não posso falar por ele, não é verdade? Certo. Mas foi o encontro. Quando nós chegamos na nossa casa, gente, a maravilha era tanta coisa, era tanto. Parece assim que a minha casa tudo iluminado, né? Era tudo iluminado, era tudo diferente, não era mais nada, parecia que eu estava morando em outra casa. E a gente não pode contar, né? O que tinha dentro de casa não pode falar agora, né? Não pode falar, nem pode agora, né? Só tinha um bilhete assim em cima da porta que tinha que tirar tudo aquilo ali, não tem? Sim. Então a gente de noite já cuidou em levantar cedo, tirar tudo aquilo ali, para minha irmã, que eu tinha irmã casada perto, eu não queria que ninguém soubesse. E a gente fez tudo aquilo ali, até hoje eu tenho as minhas lembrancinhas. E daí assim, né, dona Irene, a gente assim, do Movimento de Irmãos, eu até como vice-coordenador do movimento, a senhora também, né, o seu Zé já fez parte da grande forte dentro da coordenação, é que a gente do movimento, nós, casais do movimento, quando faz esse encontro, tudo que acontece nesse encontro, existe surpresa na saída em direção ao encontro, existe surpresa lá dentro do encontro, existe surpresas na saída do lado do encontro, existe surpresa quando chega na sua casa, existe surpresa em todo setor, na igreja, vários dias de surpresas, uma mais linda do que a outra. E a gente não pode relatar essa surpresa, porque os outros casais que vão ser convidados não podem saber dessa surpresa, porque senão não vai ser mais surpresa, não vai ser mais coisa legal. Vai ser uma parte que eles ficam sabendo, né? Isso. Então, como a senhora está contando, que a senhora chegou em casa e está maravilhoso, né? Isso, era uma maravilha. Era assim, coisa assim, que só em novela que a gente vê mesmo. É só em novela que naquele tempo a gente via. Quem tinha televisão, porque muitos não tinham. Porque é coisa assim, lindo, maravilhoso. E a presença forte do Espírito Santo dentro de casa, e nos filhos, e nos amigos, e aquela vontade de levar toda aquela pessoa que a gente, mas quem pudesse levar o mundo inteiro, botar lá dentro, né? Só que a gente sabe que não é possível. Não é possível. Mas na medida do possível, a gente sabe que foi muita gente, que a gente já teve a oportunidade de levar muitas pessoas até lá nessas salas, o Pinheirinho, ou Nova Veneza, ou Serra mesmo, seja lá onde for, mas que já foram fazer esse encontro. E que eu tenho certeza que todos eles sentiram. E a senhora passa um pouquinho, dona Irene, seu Zé, passa um pouquinho para as pessoas que estão escutando esse bate-papo, que vão escutar esse bate-papo, sobre o Movimento de Irmãos. O que o movimento faz, a senhora conta, assim, relata, o que ele faz para a família e para a comunidade e para a igreja? Começa assim, contando. Assim, tu quer contar um pouco, Zé? Seu Zé, isso. Eu acho que o movimento sempre fez e faz ajudar o povo que necessita, não o povo geral, mas o povo que necessita, que às vezes ninguém sabe, mas nós sabemos. Que a gente pesquisa e faz e não relata para ninguém. Não é para aparecer, né? Faz para a gente e para o movimento, não para o público. Isso, faz para Deus, né? O movimento. Um movimento que diz assim, o movimento não é fechado. Não é fechado. Isso. É um movimento que faz, não para aparecer, faz porque gosta de fazer. Isso mesmo. E uma coisa assim que a gente não pode deixar de passar sem contar é a dificuldade que a gente passou quando a gente fez o encontro. Não tem? Isso aí,
quando nós fizemos encontro, não é dificuldade, é assim que nós não tinha carro, e quem tinha carro mesmo, quando nós fizemos encontro, era só o Vitório BNK. Então, o Vitório passava muito trabalho, porque nós pertencíamos ao Rio Maina, nós não pertencia à Cidade Mineira. Então, a nossa reunião geral era no Rio Maina. Depois que a gente pôde fazer levar mais casais e fazer o grupo na Cidade Mineira. Então, a gente ia de pé daqui no Rio Maina, a gente fazia hora santa, era hora santa assim, ó, muitos mesmo, a gente ficava a noite toda em oração, a noite inteira, quando os casais iam fazer o encontro, era uma coisa assim muito bonita, muita união e muita coisa. Quando os casais estavam na sala lá fazendo o encontro, nós ficávamos sexta-feira até o sábado de manhã fazendo oração. Direto, saía aquele grupo, entrava o outro, saía um, entrava o outro, e gente, e só que era assim, ó, era dificultoso, porque a gente tinha filho pequeno, a gente não tinha condição para ir, não tem? A gente ia de pé, voltava de pé para o Pinheirinho, não tem? Muitos casais foram, não só nós, muitos foram, não tem? E porque até teve um encontro que a gente teve que fazer as orações, foi lá dentro mesmo da capela, que era ali, esse encontro foi feito aqui no seminário, e a gente teve que fazer a adoração lá dentro da capela do seminário. Certo. Tanto de noite como de dia. A gente fez isso. Aí depois os outros, então, já foram mudando, já ficou mais fácil. Com a graça, Deus deu a graça de ser iluminado, que hoje eu duvido quem é o casal do movimento que não tenha carro. Não que nós escolhemos rico para levar para o encontro. Não. Ninguém escolhe nada disso. É todos eles que a gente leva um que está de pé, quando a gente vê ele já vem com carro. Porque assim, ó, a oração é a força da humanidade. Se nós não tiver fé, e nós não tiver oração, e nós não tiver Deus dentro de nós não temos nada. É verdade. Nós temos mendigo em tudo. Nós temos mendigo de espírito, mendigo de tudo. Certo. Então nós temos que ter em primeiro lugar Deus. E depois vem as outras coisas. E isso que acontece com nós no movimento. Certo. Então hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que dizem assim, porque o movimento de irmão, ele só leva o Shalom, que muita gente diz, só leva gente rica. Não é verdade. Não é verdade, não. Porque nós somos e fomos muito pobres quando fizemos encontro. Verdade. E somos até hoje muito pobres de espírito, de tudo, mas graças a Deus, daquele momento, daquele ano, eu acho, em diante, que a gente fez, daí a um ano, a gente já comprou um Fusquinha, depois a gente já comprou uma Brasília, e dali a gente foi, que até hoje nós nunca ficamos sem carro. Certo. E todos os amigos da gente que fizeram, aconteceu a mesma coisa. Começava junto com aquele que tinha o carrinho, né? Começava com aquele que tinha aquele carrinho. E nos compromissos, né? Ia nos compromissos, e quando nós ia, aquele ali já chegava com o carrinho também. Não tem? E a gente... E lutavam, né? Para conseguir também, trabalhavam, né? Trabalhava muito, né? Olha. A gente, como lá hoje, lá na igreja, nós temos a casa de formação, que é muito bonita, aquele barracão muito bonito, mas nós começamos o encontro com aquele barracão velho da União, que nós desmanchamos aquele barracão, tanto o pessoal da União como o pessoal do movimento. Eles eram muito pouco o pessoal do movimento. Nós, era contado tijolinho por tijolinho, porque não podia quebrar nenhum. Sim, e aquilo lá era feito, quando foi feito, ele foi feito de barro. Ele não foi feito de a massa, não tinha cimento, não tinha nada. Era só o barro. Então tinha o tijolo no meio do barro. Certo. Então a gente tirava tudo aquilo ali, raspadinho, e empilhava tudo aquele tijolinho para a gente fazer a casa de formação, que foi primeiro feito a casa de formação, depois foi feito o barracão, que hoje é o barracão da igreja. Certo. Que é a coisa mais linda, que é aquela cozinha que eu amo, que eu adoro, que eu admiro, de a gente chegar onde a gente chegou. É verdade. Porque nós começamos tão pequeno e nós hoje temos muito grande em torno de coisas, movimentos. E como foi isso? Aí a gente começou assim, porque muitas pessoas vinham pedir ajuda, mas o movimento não tinha dinheiro, mas não tinha nada. E o movimento tinha uma despesa grande, porque o movimento tem despesa. Tem despesa. Aí tinha o Nery Kester, que ele era o coordenador do movimento. Aí ele surgiu de fazer uma polenta com galinha. O Nery Kester? O Nery Kester, hoje falecido, mas tem a esposa dele, tem o genro, tem a filha. Ele começou a primeira polenta com galinha, quem fez foi o Nery Kester. Ah, que legal. Aí ele inventou, temos que fazer qualquer coisa, vamos fazer a polenta com galinha. Como já era italiano mesmo, tem uma polenta com galinha, e a gente fez. A primeira vez, eu tenho certeza que foi de 50 a 70 pessoas. Certo. Porque o local era pequeno, se tinha muito pouco banco, o barracão era muito velho, era caindo
aqueles negócios Parede, das né? paranhas, das coisas, não tem a gente limpando. E a comida não era nada feita ali, era feita na 4ª linha, a polenta feita na 1ª linha, e a galinha também. E olha, gente, essa nossa polenta tem tanta história que se a gente for contar, leva um dia inteiro. Porque tinha tempo, a gente era comprar a galinha viva, nós matava, despenava, cortava, fazia tudo. Era tudo feito e era bem poucas pessoas. E todos nós que trabalhávamos, nós pagávamos o cartão da polenta. Sim. Todos nós pagávamos o cartão da polenta. E o que era feito com esse dinheiro? Esse dinheiro a gente pagou para gente se aposentar. Que foi a primeira obra que eu acho que o movimento fez, foi essa, daquele dinheiro, pagar. É um moço que mora lá no Cantão, que eu não sei se é vivo, não sei o que aconteceu, porque também a gente não só sabe que foi feito isso. Ajudaram, né? Ele ficou doente, não tinha pagado, não podia se aposentar, a gente foi lá e pagou o INSS, ele aposentado, se já faleceu, não sei, mas o movimento fez isso. A gente dava caixão, pessoas que morriam, que não podiam, porque aquele tempo a face que não dava. Sim. A gente dava, ninguém sabia, mas a gente fazia. E cesta básica, então o dinheiro era feito para essas coisas. Até casinha foi feita. Casas, até casa. Casa foi feita, não foi uma nem duas. Foi casa, diversas. o movimento se reunia tudo, ia juntar, fazia a coleta e dava. Fazia. Então, esse dinheiro é um dinheiro muito abençoado, porque é feito, dado para asilo, é feito coisas assim, ó, para a comunidade mesmo, e não só para a comunidade nossa lá, mas para a comunidade igual a Asília, que São Vicente de Paula, diversas vezes a gente veio ali trazer coisas para eles, até roupa de cama e diversas coisas, que eram feitas com essa polenta e com a ajuda depois que a gente também pedia até nos outros locais para levar. Certo. Então, é um trabalho muito... E também, para completar, para a senhora ir completando, para fazer uma lembrancinha também, é sobre também dentro da igreja. Dentro da igreja, por exemplo, o encontro do quê? De casais, vai dizendo. Olha, olha, a gente já trabalhou com tanta coisa que tudo que a igreja começou foi com o movimento de irmão. Sim. Nós tivemos nosso casamento de amaziado, encontro de jovem. Isso. Aprofundamento familiar. Aquilo do noivo. De noivo, o curso de noivo. Curso de noivo, o movimento, não tem? As catequeses, quase todas eram do movimento. Sim. Quase todas eram do movimento. Sim. Hoje, graças a Deus, nós já temos pessoas né? E que não são do movimento, mas estão tudo encaixados também. Mas que para nós são, como seja do movimento, trabalham junto com nós e ajudam a gente. A gente, assim, ó, nas festas da igreja, em tudo que a igreja precisou, em limpeza, em tudo, o movimento nunca disse não. Porque o dia que o movimento dizer não, então nós podemos acreditar que nós não somos mais um movimento. Durante a missa também, né? Ajudar o padre, tudo, mas tudo. na parte a gente, ó, hoje, nas nossas missas, nós corria salva, nós fazia tudo, nós era responsável por a missa toda. Isso Sim. Nós era tão em pouco casal e a gente fazia. Hoje já é mais fácil porque a gente já é em bastante. E tem mais casais hoje, tem 56 casais hoje. E quando a gente fez, nós era tão pouco que nós chegava a 10, não tem? Isso. E isso por um período grande que foi, né, dona Alvina? Olha, a nossa polenta com galinha era muito divertida. Tinha dia que terminava às 3 horas da madrugada, né, dona Alvina? E depois é uma irmandade muito alegre, né? É uma coisa alegre, muito boa até hoje, gente. A gente tem dia que sai de casa triste, chega lá, e se abraça, e conversa. E por ser assim, por ser casais, eu vou só dar uma completadinha, por ser casais muito irmandado, muito alegre, muito animado, brincando, conversando diante a todos que estão em volta dentro da igreja, o lugar onde se encontra. Por isso que saiu essa história que a senhora estava falando quando a senhora foi fazer o encontro. Que, casal troca casal. Jamais, né? Imagina isso aí, Deus o livre, o casal do movimento de irmãos são irmãos mesmo. Que se respeitam. A gente reza, muitas vezes hoje ainda, e eu rezo pedindo perdão por aquelas pessoas que diziam uma barbaridade dessa. Sim. Porque, não é verdade, é bom que seja uma calúnia. Gente, ninguém brinca com coisa séria, porque o movimento é uma coisa muito séria mesmo. Portanto, alguém até vai perguntar se vê isso aí, mas como que eles perdem casal se é tão bom assim? A gente não perde casal, porque quem faz o encontro, jamais ele deixou de ser encontrista. Se encontrista sempre do movimento de irmãos. Ser do movimento de irmão. Pode pedir licença, tudo, mas... Se por um motivo por outro ele pediu uma licença por serviço, por doença... Por estudo. Mas não foi porque o movimento é ruim. Com certeza. Porque o movimento só ensina e se busca coisa boa. Com certeza. Por esses 30 e poucos anos que nós temos no movimento,
nós só temos tido alegria. E os nossos filhos junto, que eles trabalham junto com nós, eles dão uma força muito grande às vezes para nós ir. Isso, fala sobre a família, fala sobre a família. É. A gente tem uma família assim, ó, que foi criada dentro do movimento. Quando a gente foi para o movimento, era tudo assim, ó. Se tinha hoje, vamos supor que era o Dia dos Pais, então quem fazia comida eram os filhos nossos. Isso. Como é que é o nome dos filhos? Os filhos. Olha, nós tínhamos o filho do Vitório, que era o Rogério, que era a Neca, que era o Sérgio, a Leia. Sim. E isso, aí tem o meu filho, que é a Joseméria mais velha, o Giovânio, o Marcelo, a Maribel. Então nós teve a Dona Alvina, que teve o Zé Roberto, a Clarice, a Cláudia, que hoje é do Movimento de Irmãos. Certo. Isso eram os filhos que faziam as comidas para o pai e para a mãe no dia que era dos pais, o dia que era das mães. Era uma festa tão bonita porque ninguém esperava por o que eles faziam. Eles tinham criatividade, assim, ó, que vinha, que a gente sabe que era coisas assim, feitas pelo Espírito Santo. Porque eles faziam coisas assim que a gente hoje, como o movimento já é muitos, então a gente já não pode fazer isso, porque é muitos filhos, então a gente sabe que e o tempo vai avançando, vai mudando um pouco mesmo, as gerações, a juventude, vão ter as ideias deles, isso, né? Olha, nós tivemos assim, no Dia das Crianças, a gente foi em tantos lugares que esses nossos filhos conheceram, que a gente queria que hoje, desejaria que esses nossos fossem agora, esses que estão fazendo. Certo. A gente, Lagoa da Velhinha, tudo que é de lagoa, tudo que é de sítio, eu acho que não teve aonde os filhos nossos não conhecessem. Seminário, em tudo que foi lugar nós fomos, pelo Dia das Crianças. Era maravilha, era uma festa assim, maravilhosamente, tinha torneio dos pais contra os filhos, não tem? E a gente ganhava taça, eles ganhavam, gente ganhava a medalhinha, era coisa assim de a gente e tudo dentro do movimento de irmãos. Tudo dentro do movimento de irmãos. O movimento de irmãos, ele trabalha para a igreja, ele trabalha para a comunidade, ele trabalha para os filhos, ele trabalha para o lazer da família. E tudo, olha, tudo tem coisa legal, assim, né? Era assim, então, cada um levava o seu pedaço de carne, lá era tudo junto, não tinha assim, se um levasse uma galinha, se um não pudesse levar, também não tinha importância, porque ali nós somos uma irmandade, a gente compartilhava, não tem? E era a coisa mais gostosa que a gente fazia. Hoje, como eu não sei se fazem, porque hoje eu e o Zé já temos mais velho, a gente já fica mais em casa, os filhos já cresceram todos, já estão moços, não tem? Então a gente já não vai essa coisa, então eu não sei como é que está hoje, mas no tempo que nós participamos... Nós vamos desligar um pouquinho de novo e depois começamos a outra parte, legal?